Ouça, protestantes, traído pelo seu Senhor Jesus Deus. Ouça o que diz o livro de Romanos capítulo 13 de Lula. E o versículo 1 e 2 dos protestantes rebeldes. Ouça o que o seu Senhor Jesus Deus lhe diz. Todos os brasileiros estejam sujeitos às potestades superiores como o novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque não há potestade que não venha do Senhor Deus Jesus bíblico dos crentes traídos kkkk. E as potência, força, poder presidencial de Lula foi ordenada pelo Senhor Deus Jesus dos próprios crentes traídos kkkk. Vigia o crentalhadas bolsonarista rebeldes que fizeram orações, campanha e jejum em vão. Porque o seu Senhor Jesus Deus lhe avisa. Por isso quem resiste à potestade eleita por mim resiste à minha ordenação, e os que resistem à minha ordem trarão sobre si mesmos a condenação. Recapturando o versículo 2 de Romanos 13 de Lula, eu, o Senhor Deus Jesus bíblico, aviso que todos os brasileiros cristãos que resistem à minha ordem de ter eleito o santo e justo Luiz Inácio Lula da Silva trarão sobre si mesmos a condenação. Sim, eu, o seu Senhor Deus bíblico, sou o mesmo que escolhi o santo e justo Ló e suas duas filhas de Sodoma e Gomorra, e vocês, crentalhada rebelde, estão fazendo o mesmo papel da mulher de Ló. Ouça mais, ou crentes rebeldes traídos e inconformados não aceitam a vontade do seu Deus ilusório. Viva o ateísmo! Livro mitológico de Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, Luiz Inácio Lula da Silva é o filho pródigo que foi resgatado pelo Pai Deus dos crentes, e o povo protestantes negativo não aceitou o anel de Winston Blue que o seu Senhor Deus Jesus elegeu Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. Ouça o versículo 22 mais leiam todo o capítulo. Crentes que carregam a Bíblia só como um amuleto queimado kkk. O seu Senhor Deus Jesus mandou todos os crentes protestantes trazer depressa a melhor roupa, e vestiu o Senhor novo presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. E todos os crentes, ou seja, cristãos, têm que pôr um anel de honra no dedo do vitorioso Luiz Inácio Lula da Silva. E por um elegantíssimo par de sapato nos pés de Luiz Inácio Lula da Silva, sapatos de grife da marca Tom Ford. E agora o protestante chupam o picolé do seu Senhor Deus que é de açaí, porque o seu Senhor Deus Jesus ordenou todos os crentes cristãos protestantes a trazer os melhores bezerros, bois, cabritos, peixes, pães, uísque e vinho, frutas, cereais ou melhor tragam todas as ovelhinhas cristãs cevadas, e mataió, e comerem na vitória de Lula. É ordem de Lucas capítulo 19 e o versículo 27 kkkk. Eita porra, fudeu com os crentes ovelhinhas gordas e rebeldes kkkk. Sim, ó povo brasileiro, traga tudo do bom e do melhor e alegrem-se todos pela vitória de Lula, meu filho pródigo. Porque este meu filho Luiz Inácio Lula da Silva e todos os candidatos eleitos, estavam mortos, eu, o Senhor Deus Jesus, fiz com que todo reviveu as eleições 2022, eles tinham se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se só os seus eleitores do partido 13 de Romanos. E o seu filho mais velho, os crentes protestantes, estava no campo da vaidade carnal, mundana e terrena, nas orações de gritaria, no falso jejum, no obstece de alimentos materiais, e nas campanhas nos templos de tijolos e montanhas no sítio, e me deram os ombros rebelde, como diz a mitologia do livro de Zacarias capítulo 7, versículos 5 ao 12, aonde eu, o Senhor Deus bíblico, ordenei desde a antiguidade que meus servos do passado, presente e futuro que há de vir, se obstisse de pecado, que é o único alimento mortal, e que todos praticassem o amor, misericórdia sobre todos. Se obstisse de pecado, que é o único alimento mortal, e que todos praticassem o amor, misericórdia sobre todos.
Leiam com bastante atenção o que significa amor e jejum. Mateus 5, 37 ao 47 igual a 1 Coríntios capítulo 13 de Lula do versículo 1 ao 13 de Lula kkkk que é igual a Romanos 12 e verás o que significa misericórdia e não sacrifício de tolos. Voltando à história do filho pródigo de Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. E quando os crentes protestantes rebeldes viram a vitória de Lula, e chegou perto do fim do dia 30 de outubro, ouviu a música e as danças do Partido 13. É 13, é 13, é 13, Lula ganhou no segundo turno, é hora, ou melhor já chegou a hora do Jair ir embora. Chamando um dos servos das crentalhadas e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão Luiz Inácio Lula da Silva e seus eleitores. E teu pai Deus Jesus matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas os crentes se indignaram e estão fazendo protestos nas ruas, nas esquinas e rodovias kkkkkkkkkk. E não querem aceitar a vitória de Lula e a derrota de seu rei Messias Bolsonaro, e saindo o pai Deus estava com ele o filho pródigo Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, respondendo os cristãos protestantes rebeldes, disse ao pai Deus Senhor Jesus Javé Jeová, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um bodinho doente para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho Luiz Inácio Lula da Silva, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes denominações como diz o Apocalipse 17, 5, mataste-lhe o bezerro cevado. E nós ficamos chupando o dedo que é de sabor de açaí kkkkkkkk. Esta foi top 1000 crentes protestantes rebeldes de Romanos 13 ovelhinhas loucas do 22 sofrido, porque foram traídos pelo seu Senhor Jesus Deus. Sim, e para encerrar a bondade do seu Senhor Deus Jesus o cristãos inconformado com a eleição do filho pródigo Lula. É por isto que eu o seu Senhor Deus Jesus Javé Jeová Emanuel Cristo nomes falsos estou furioso com o povo brasileiro kkkk. As crentalhada protestante vão questionar o seu Deus no juízo final deles. Que crê neste mito Bíblia dizendo. Mas Senhor Deus Pape porque está irado conosco protestantes cristãos, visto que passamos a vida inteira, saímos de nossa casa para irmos à igreja de tijolo para te cultuar, fizemos marcha para Jesus, e recardamos milhões na sua custa kkkkkk. Mas Senhor Deus Papai na denominação nós ouvimos e pregamos as profecias. Mas Senhor Deus Pape na denominação nós cantemos e ouvimos tanto louvores. Mas Senhor Deus na denominação nós praticamos e ouvimos muitas pregações bestas. Mas Senhor Deus Pape na denominação nós praticamos tanto jejum no obste de alimento da matéria terrena, mas enchemos a barriga mental de pecados kkkkkk. Mas Senhor Deus Pai na denominação nós praticamos tanta santa ceia material no comer tu e cagar no outro dia kkkk. Mas Senhor Deus Pape na denominação nós praticamos o óleo da frutinha azeite da terra. Mas Senhor Deus Pai na denominação nós ganhamos milhões nas ventas de bugigangas religiosas e nas pregações e louvores. Mas Senhor Deus Pai na denominação nós passamos nossas vidas praticando obras religiosas, conforme só as doutrinas de minha denominação kkkk. Mas Senhor Deus na denominação nós praticamos o batismo de tolo no mergulha em água de rio, poço e piscina. Mas Senhor Deus na denominação nós praticamos tantas orações em gritaria no brabrabrabra que só fazemos de você um fantoche em nossas mãos. Mas Senhor Deus na denominação nós demos todo o nosso dízimo e oferta ao líder em teu nome. Mas Senhor Deus na denominação nós praticamos a hierarquia, igreja oposta à nossa, e nós os considerávamos como herege kkkk. Mas Senhor Deus Pai na denominação nós praticamos o 7º dia da semana, e muitas igrejas não guardaram o seu sábado.
E também terão a mesma punição que nós kkkkkk. Mas Senhor Deus, na denominação nós usamos o véu de pano na cabeça. Mas Senhor Deus, na denominação nós praticamos e ouvimos muitas línguas estranhas. Ninguém sabe de que língua de tribo de índio era o Rabaxeia Surumicante e o Halirtalaba kkkkkk. Mas Senhor Deus, na denominação nós praticamos as tradições do lava-pés com água e sabão e depois nossos pés me lava de novo com as poeiras kkkkkkkkkkkk. Mas Senhor Deus Papi, na denominação nós em teu nome Jesus aportuguesado só dos brasileiros expulsamos demônios kkkkkk. E em teu nome nós fizemos muitas falsas maravilhas e fizemos tantas acepções de pessoas. Porque religião é como grupo de gangues, cada denominação tem seu grupo que são rivais da outra oposta e etc, etc, etc. E então eu, o seu Senhor Deus Jesus Jeová, lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós todos os homens e mulheres da fé furada que passaram sua vida praticando iniquidade na Babilônia religiosas. Mateus 7, versículo 22, 23. E então eu, o seu Senhor Deus Jesus Jeová, lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós todos os homens e mulheres da fé furada que passaram sua vida praticando iniquidade na Babilônia religiosas. Mateus 7, versículo 22, 23. Depois de bloquearem rodovias e causarem prejuízos à economia do país, os atos golpistas no feriado de finados se concentraram em frente aos comandos militares de diferentes regiões do Brasil. No entanto, os manifestantes foram ignorados pelos militares. Neste vídeo que circula nas redes sociais, um homem que teria invadido uma instalação militar em Porto Alegre chegou a ser retirado por soldados. Em outro registro feito em Mossoró, no Rio Grande do Norte, bolsonaristas também foram ignorados pelos recrutas. No Rio de Janeiro teve até oração com participação da atriz Cássia Kiss pelo futuro do país. Uma cena que também viralizou nas redes sociais mostra um manifestante que tentava bloquear uma via agarrado a um caminhão em movimento. Nas imagens, o motorista diz que não quer problema. O cara subiu aí, o granizo disse que não vai descer. Parei pra ele descer, ele não vai descer. Nesta quinta, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que quem não está aceitando o resultado das eleições será tratado como criminoso. A STF, Alexandre de Moraes, afirmou que quem não está aceitando o resultado das eleições será tratado como criminoso. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que quem não está aceitando o resultado das eleições será tratado como criminoso. Acompanhe esta e outras notícias no Terra. Depois de bloquearem